Olá pessoal, sejam bem-vindas para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender a fazer, olha que gracinha, esse cestinho organizador, muito fácil de fazer, não vai viés, não vai zíper, é só tecido e estruturador. E se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas aulas, que são toda semana, tá certo? Então, olha só, pessoal, vocês vão ver aqui na descrição que tem as medidas, tá? Aqui, olha, vai ter a medida do corpo, que é essa parte maior, né? Que é o tamanho de 19 por 34, tá bom? Esse corte de 19 por 34, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal, que aqui eu tô usando esse de raposinha, bem fofinho, tá bom? No meu site vocês encontram tecidos, tricoline 100% algodão, zíper, cursor, tesouras, tá? Então se você não conhece a lojinha, clica no link que tá aqui na descrição para vocês irem lá conhecer, certo? Então 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta, que eu tô usando a manta R2, tá? Já estruturei aqui esse tecido principal na manta. E eu fiz, gente, um quilt reto aqui. Pra quê? Pra deixar essa parte principal mais estruturadinha, tá? Porque como a gente precisa que ela fique mais firminha, então eu achei legal e ficou um detalhe bem legal. Olha só. Eu fiz só uns risquinhos retos, bem simples. Peguei aquela caneta que apaga com o calor do ferro, inclusive a gente tem no site para vender, tá? Peguei uma régua escolar mesmo, ó. Posicionei a régua assim, risquei com a caneta de um lado aqui e do outro da régua. Lembrando, tem que ser aquela caneta que apaga com o calor do ferro, tá? Ou um giz, alguma coisa assim, para não ficar marcado permanente, tá bom? Então, gente, a gente vem riscando na régua, ó. Risquei aqui, risquei aqui. Pois eu vim com a régua pra cá, encostei aqui no risco que eu já fiz e risquei de cá. E assim, sucessivamente, até ter riscado tudo. Eu aqui, como eu disse, fiz em uma posição só, mas se quiser, depois vocês podem inverter a posição da régua e fazer aquele estilo de balãozinho, tá? E olha só como que ficou. Ficou bem bonitinho, tá certo? É opcional, tá? Eu optei por fazer por isso mesmo, pra ela ficar mais firminha. Olha só, do lado da manta dá pra ver melhor, ó, né? A sequência de risquinhos de costura, tá? E aí, esse corte de 34 por 19, a gente vai precisar também no tecido de forro, certo? Que aqui eu tô usando esse daqui, ó, material de forro 2 vezes, tá? E a gente vai precisar de fazer as 2 alcinhas, tá bom? Que é essas alcinhas aqui, ó. Deixa eu pegar. Olha só. São 2 alcinhas. Essa alcinha, gente, ela é opcional, tá bom? Mas eu acho que fica bem fofinha colocando a alcinha, né? Fica bem legal. Então, aqui, ó. Eu fiz 2 alcinhas, ela é no tamanho de 24 por 8. 2 vezes no tecido, ó. E aí, a gente vai fazer aquele esquema no ferro de passar. Deixa eu tirar tudo aqui, ó, pra vocês entenderem, tá? Ó. Então, esse aqui, ó, é o corte de 24 por 8. Aí, eu vou virar ele aqui do lado avesso. E aí, vou dobrar ele ao meio e passar o ferro. Eu já dei essa adiantada, mas aqui vou explicando pra vocês. Passei o ferro, eu vou abrir e eu vou dobrar essas 2 pontinhas, encontrando ali no meio, ó. Tá bom? Aí eu passo o ferro novamente. Essa de passar o ferro é pra vincar as beiradinhas e pra ficar tudo certinho, tá bom? E por último, a gente dobra mais uma vez e passa o ferro e vai formar aqui, ó, essa tirinha, tá? E a gente vai fazer isso, então, nos 2 pedaços. São 2 vezes, né? 2 alcinhas. E aí, eu coloco o alfinete aqui, tá? Perdi o outro alfinete. Aqui. Tá bom, pessoal? Agora, olha só. Se liguem nessa dica que eu vou dar pra vocês, tá? A gente precisa fazer caixinha de leite. E aí, ó, o que eu vou fazer? Vou colocar
um tecido de frente com o outro, aqui é o principal, né? Aquele que já está com a manta, tá? Ele precisa estar bem certinho pra dar certo, tá bom? E olha o que eu fiz, gente. Por que eu fiz assim? Porque as meninas vinham muito até mim e falavam, ai, Aline, tenho tanta dificuldade na hora de fazer caixinha de leite, não sei o quê. Então, eu vou passar essa dica agora pra vocês, tá? O que eu fiz, gente? Peguei um papelzinho e eu cortei um quadrado no tamanho de 6 por 6, tá? 6 por 6, um quadradinho de papel. Porque a minha caixinha de leite pra essa peça vai ser de 6 por 6, tá bom? Assim, ó, pra quem tem dificuldade, pra quem tá começando, fica mais fácil, tá bom? E o que eu vou fazer? Depois que eu alinhei aqui, ó, o material principal bem certinho, eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Vou colocar bem certinho e vou riscar, tá? Essa é aquela canetinha que apaga com ferro, tá, gente? Ainda temos dela no site, caso alguém queira. Então, ó, risquei aqui o quadradinho, aí eu venho pro lado de cá e também vou fazer um quadradinho aqui. Olha só. E aí, eu vou vir aqui com a tesoura e eu vou cortar em cima desse risco de caneta, tá? Então, fiz isso, ó, tá? E aí, a caixinha de leite já tá cortada. Vou deixar aqui do cantinho e vou fazer a mesma coisa no forro, tá bom? Olha só, então aqui ficou as duas partes principais já com a caixinha de leite cortada. E vou fazer a mesma coisa no forro. E aí, a gente deixando a caixinha de leite cortadinha, gente, vocês vão ver que a montagem, vixe, é rapidão. 2 palitos, gente. Então, vou fazer a mesma coisa aqui no forro, tá? Coloco um sobre o outro. E risco aqui, ó, no quadradinho. Inclusive, gente, esse quadradinho, se vocês quiserem fazer vários, de 3 centímetros, de 4, de 5, de 6, vocês podem deixar sempre aí no cantinho. Quando for fazer qualquer coisa de caixinha de leite, vocês usam esses quadradinhos. Pra quem não tem muita segurança de fazer a caixinha de leite direto na peça, com a régua, fazer o quadradinho facilita bastante, tá? Tem aquelas réguas próprias, né? Mas pra quem não tem a régua própria, dá pra quebrar o galho com esses quadradinhos. Olha só, cortei aqui, tá? No forro também. Ah, essa tesoura linda aqui, ó, chegou reposição no site, tá, gente? Olha só a coisa linda. Minha tesoura favorita da Landmax. Essa rodinha aqui, pra quem não sabe, é uma fita métrica, tá? Olha só que legal. Então, tem a fita métrica embutida na tesoura, tá bom? Além dela ser muito boa de fio. Então, quem quiser aí adquirir essa tesoura igual a minha, é só acessar o meu site, tá certo? O link tá aqui na descrição. Uma tesoura maravilhosa para auxiliar vocês aí no ateliê, tá? Olha só, fizemos aqui, terminamos a caixinha de leite. Antes da gente montar o cestinho, eu vou costurar as alças, tá? Olha só, então aqui na alcinha é bem simples. O que a gente vai fazer? Passar uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de cá. Isso eu vou fazer nas duas alças, tá? Olha só, costurei as duas alcinhas. Aqui, gente, eu vou tirar esse pedacinho de linha, mas sem tirar o comprimento da alça, tá? Ó, tô só tirando aqui restinho de linha que ficou, tá bom? E por enquanto, essa alcinha eu vou deixar aqui no cantinho que eu vou usar ela logo mais, tá? Agora a gente vai fechar o corpo do nosso cestinho. O que eu vou fazer aqui? Vou começar na parte principal. Eu vou colocar frente com frente, tá? Ó, raposinha de frente com raposinha, bem certinho, e vou alfinetar aqui, ó. Tá bom? Alfineto aqui.
Ih, que tá torto, ó, tem que ficar bem retinho na caixinha de leite. Aí. De um lado e do outro, tá? E aqui, gente, preste atenção. O que a gente vai fazer? Eu vou costurar embaixo com um pé de máquina, tá? Passo uma costura aqui embaixo e uma costura em cada lateral, aqui e aqui, tá bom? A caixinha de leite a gente vai fazer logo mais. Sempre dando retrocesso no começo e no final de cada costura. E essa mesma coisa eu também vou fazer no forro, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, aqui no forro, aqui na parte de baixo eu vou deixar uma aberturinha, então eu vou costurar só a beiradinha e a beiradinha. E aqui eu vou deixar uns 4 dedos sem costura pra gente desvirar, tá bom? Esqueci de falar, tá certo? Então vamos lá. Agora a gente vai fechar a caixinha de leite, tá? Aqui a parte do corpo também já costuramos, então o que eu vou fazer? Ó, aqui aonde a gente fez a caixinha de leite, ó só. Coloco, ó, costurinha de frente com costurinha, tá vendo? Ó, deixa bem retinho. E aqui a gente vai costurar com um pé de máquina, tá? O importante é que a gente deixe mesmo bem retinho, tá bom? Aí, ó, costurei. Agora eu vou vir do outro lado, fazer a mesma coisa, ó. E passar a costura aqui. Essa mesma coisa, gente, eu vou fazer na parte do forro também, tá? Aqui a gente também deixou a caixinha de leite. Então, ó, tá? Olha só, a parte do forro a gente vai deixar assim, do lado avesso. E a parte principal eu já posso desvirar. Então, olha só, gente, agora, antes da gente finalizar, nós vamos colocar as alças, tá? Elas estão aqui, ó. E a gente vai colocar ela aqui, ó, na lateral. Aqui tá a costurinha, né, que a gente fechou. E a gente vai medir, quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha. É 1,5 cm. Deixa eu só medir aqui, né, que tá pronta. 2 centímetros pra falar a verdade, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a caneta e dessa costurinha aqui pra cá, eu vou medir 2 centímetros. E pra cá também, tá? Eu vou virar pra mim aqui, pra mim medir e riscar e mostro pra vocês. Então, a partir da costura... Vou pegar a caneta... Vou marcar 2 centímetros. Aí. E do lado de cá, a mesma coisa, tá? A gente vai pôr as alças dos dois lados. Aí. Então, olha só. Aqui, ó, foi a marcação que eu fiz, tá vendo? 2 centímetros pra cá e 2 pra cá. Eu vou fazer esse movimento com a alça, ó. Opa, assim, ó. Tá? Prestando atenção pra quê? Pra ela não ficar torcida. Então, vou fazer esse movimento com a alça. E eu vou colocar, ó, deixa eu explicar. Aqui eu fiz a marcação, eu vou colocar ela aqui, ó. Do ladinho da marcação, aqui e aqui. Tá bom? Aí eu vou colocar um alfinete ou um prendedor, tá? Aí, olha só.
Do outro lado, a mesma coisa. Pronto. E aí, gente, aqui na máquina, ó, vou passar a costura na beiradinha pra segurar essa alça aqui no corpo, tá bom? Costuramos as alcinhas. Agora, gente, eu vou fazer uma coisa, vou mostrar uma coisinha pra vocês, que é opcional, tá? Mas o que que acontece, ó? Ela só assim, até mesmo antes de finalizar, a gente consegue ver que ela não ficou tão quadradinha, ela tá um pouco arredondada, né? E a gente quer que ela fique o mais quadradinha possível, tá bom? Pra quem tá chegando agora, gente, ainda falta o forro aqui, tá? Só pra entenderem. Então, o que que eu fiz nessa daqui? Deixa eu mostrar. Ó, aqui no cantinho, bem no cantinho da caixinha de leite, eu fiz uma costurinha externa do lado de fora mesmo, ó. Pra quê? Pra modelar melhor o meu cestinho. Então é isso que eu vou fazer agora, tá bom? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Pra fazer essa costurinha certinho, eu vou achar a quininha da caixinha de leite aqui na base e ela tem que ficar bem retinha pra cima, tá? Ó. Então, bem retinha. E vou passar a costurinha aqui. Essa costura, gente, é o mais na beiradinha possível, tá bom? Nossa, hoje eu tô derrubando tudo. Olha só. Ó. Bem na beiradinha. Olha só como que ela fica mais modelada e mais quadradinha. Tá vendo? Então, eu vou fazer isso nos 4 cantinhos. Aqui é a mesma coisa. Acho a quina da caixinha de leite. E subo bem retinho. O importante é ficar retinho, tá? E passa a costurinha aqui. Ó, eu vou levantar aqui que fica mais fácil pra mostrar, só pra vocês verem como que ela ficou quadradinha, tá? Ó, tá vendo? Ela fica mais modeladinha, né? E ela vai ficar melhor em pezinha, tá bom? E agora a gente vai finalizar com o forro. Essa parte principal, ela fica assim mesmo, e aqui, né, o forro, ele tá do avesso, tá bom? O que eu vou fazer, gente? Eu vou vestir a minha parte principal aqui dentro do forro, ó. Tá? Coloco um dentro do outro. Aí. Bem certinho. E agora a gente vai fechar essa parte aqui. Pra isso, a gente precisa encontrar as costuras, tá? Pra ficar bem retinho. A costura do principal, eu vou colocar de frente aqui, ó, bem certinho com a costura do forro. E aqui eu vou colocar um prendedor. Aí eu venho do lado de cá, faço a mesma coisa. Só lembrando, pra quem não viu, ó, a alcinha tá aqui dentro, escondidinha, tá? Então, costura com costura, coloco o alfinete não, desculpa, empreendedor. E agora eu posso prender aqui, ó, em toda a volta, tá? A beiradinha do forro com a beiradinha do principal, tá bom? Pronto. Coloquei o clips em toda a volta, agora eu vou na máquina e vou passar uma costurinha com um pé de máquina em toda a volta, tá? Olha, eu vou fazer assim, ó, desse jeito que eu acho mais fácil, tá? Então, preste atenção, ó. Coloco aqui, com um pé de máquina, eu vou fechar. Ó, passei a costura em toda a volta, agora a gente vai desvirar. Lembra aqui a abertura que a gente deixou? Aqui, ó, a abertura do forro, a gente vai puxar aqui o principal pra cá, tá? E desvirar. Ó, eu desvirei, aí o que que eu vou fazer? Aqui eu preciso fechar, né, o buraquinho.
Então aqui ele praticamente ele já se assenta por si só, porque tem as costurinhas, então olha lá. As pontinhas já estão aqui dentro. Então eu acerto as pontinhas, deixo ele bem retinho. E aqui, ó, eu vou passar uma costurinha, tá? Bem na beiradinha, é só pra fechar essa abertura. Ou quem quiser pode fazer pontinho invisível, prender com cola, enfim. Agora, vou pôr aqui, ó, pra dentro e a gente vai finalizar, tá? Porque ela fica assim, ó, tá vendo? Aí você fala, nossa, eu fiz errado. Não fez, é porque tem que finalizar, tá bom? Ó. Então, eu vou colocar o forrinho todo pra dentro, tá? Assim, ó, porque ele não pode ficar do lado de fora. Então, eu ajeito o forrinho pra dentro. Aí, quem quiser pode vir colocando os clipes, ó. Clipes prendedor, eu sempre falo clipes, mas é prendedor, né? Ainda tem esse prendedor no site, tá bom, gente? Quem quiser, esses prendedores são ótimos pra auxiliar na costura, tá? Só entrar lá no meu site, que tem lá. Coloquei prendedor em toda a volta, agora é bem simples, eu vou vir aqui na máquina, ó, vira ele assim, tá? Dou uma macetadinha e vou passar uma costurinha aqui na beiradinha pra fazer um pesponto, né? Fazer um detalhe. E também essa costura, ela vai auxiliar pra que o forro fique sempre pra dentro e pra que ele não fique saindo pra fora, tá bom? Costurei e ele ficou pronto. Que belezinha. Ó, gente, muito importante. Terminou, ela ficou amarrotadinha. A gente tem que acertar, ó. Acerta aqui vincando com o dedo, aqui, pra ela ficar bem quadradinha. Pega o ferro de passar, passa o ferro, né? Porque a gente precisa daquele carinho final antes de entregar a peça pra cliente. Isso é fundamental. Então, terminou, ajeita bem o fundo, que a gente quer que ela fique bem quadradinha, bem bonitinha. Olha que fofinho que ficou. Eu deixo uma estimativa de valor de venda, tá? É aproximado, né? Vocês sabem, dependendo daí onde mora, o valor que paga no material, no tecido, tá? Eu deixo pra vocês um valor de 30 a 40 reais desse tamanho, tá bom? Mas é só uma sugestão, porque me pedem, fiquem à vontade para colocar o valor que vocês quiserem, tá?